Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu para o seu louvor, para o seu louvor. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Só vocês. Para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Será que dá tempo para as crianças cantarem ainda? Será que dá tempo para as crianças cantarem? Dá, pastor? Faz tempo que elas não cantam. Então vamos cantar, então. Vocês querem? Ou deixar para a próxima quinta? Deixa a próxima quinta, então. Paz do Senhor Jesus, amém? Nesse momento você tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, você que trouxe e deseja e quer contribuir na casa de Deus e nos projetos que nós temos desenvolvido aqui como igreja. E se você não trouxe também, não quero que você se constranja, mas que você saiba que Deus conhece o seu coração e sua situação. Ele quer que nós entregamos com coração, amém? Enquanto você separa a sua oferta, você que trouxe, nós vamos estar orando. Baixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua casa, obrigado pela sua graça, obrigado, Senhor, pelos teus filhos. Obrigado pelas contribuições, Senhor, que estão sendo depositadas para a tua glória, Senhor. Que venham ser usadas com sabedoria nessa casa, para abençoar outras pessoas, Senhor, e também expandir o teu reino, Pai, nessa terra. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito, no nome de Jesus. Amém. O Raízes vai estar acompanhando o pastor Paulo Sérgio e as sementes a tia Keren. Amém?
E essa turma do fundão aí, vem aqui pra frente. Vem Ana. Vem. Como é que é? Giovana. Bem, meus irmãos, nós estamos falando sobre o Gênesis e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito empolgante, pelo menos para mim, né? Nós falamos sobre como foram criadas, ou melhor, não como não, porque nós não temos como descrever como Deus fez essas coisas. Se nós tivéssemos como descrever, nós criaríamos o nosso próprio mundo, não é verdade? Nós criaríamos o nosso próprio universo, mas como foi o poder de Deus, foge à capacidade humana, tanto de criar como também de explicar, mas a gente consegue ver algumas evidências de que o mundo foi criado, e esse é o nosso objetivo, é olhar para as Escrituras e olhar para o livro das suas palavras, que é a Bíblia, e o livro das suas obras, que é a criação, a natureza. E quando a gente olha esses dois livros, a gente encontra um único autor. Na verdade, para fazer sentido, teria que ser o mesmo autor, né? Senão um dos dois estaria errado, né? E por isso que a frase que nós estamos sempre dizendo aqui é essa: a ciência, quando ela é devidamente estabelecida, ela segue os seus critérios objetivos. E a Bíblia, corretamente interpretada, essas duas verdades, esses dois livros das suas palavras e das suas obras, nunca entrarão em contradição, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto fantástico, que é o assunto da criação do cosmos, dos asteroides, dos planetas, das estrelas e de todas essas coisas. Vamos começar lendo o texto então. Gênesis 1, 14 e 19. Diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4º. Queridos, nessa apresentação de hoje, a gente vai estar fazendo eco naquilo que nós acabamos de cantar. Não há Deus maior. Criou os céus, criou a terra, tudo ele fez. E não só isso, mas nosso Deus é soberano. Quando nós olhamos para a criação dessas coisas, a gente fica maravilhado e não tem como a gente não querer ficar extremamente entusiasmado e estimulado a engrandecer o Senhor. Porque o que nós vamos ver aqui, quando nós olhamos para esse dia que foi criado todos os luminares, que quando você vai num lugar, talvez não em São Paulo, com tanta luz e até muita poluição, você não consegue ver direito, mas quando você vai, por exemplo, em um lugar para você olhar as estrelas, tanto no interior ou como talvez num planetário. Quem já foi em planetário aqui? Ninguém foi em planetário? 1, 2. Agora apareceu mais 2 ali. Quando você olha para toda essa imensidão e você observa essas coisas, você fica abismado. Eu quero falar um pouquinho sobre elas hoje. Como foi feito e como a gente olha para tudo isso, a gente vê como Deus é grande, como Ele é bom e como Ele é incrível. A primeira coisa que a gente vê, a gente tem alguns critérios para avaliar as coisas, não é verdade? A gente tem critérios como se isso faz bem para mim, saúde, etc. Na indústria nós temos métricas também para saber se ela é uma empresa boa ou não, ela tem alguns certificados, né? E Deus, quando Ele faz a criação, Ele faz uma avaliação também, para ver se aquilo que Ele fez está de acordo, né? E Deus, Ele termina cada dia dizendo uma coisa, dizendo assim: e viu Deus que era muito bom, né? A gente vê um primeiro sistema ali de avaliação. E olha que interessante, quando a gente olha para esse sistema,
que travou ali, né? Quando a gente olha para esse sistema, a gente vê Deus fazendo uma descrição, depois ele fazendo um procedimento e depois ele fazendo uma avaliação. Descrição, otimização e avaliação. Essa é a forma como é que a gente enxerga nas escrituras. Avaliação, ou melhor, descrição, processo, resultado. Primeiro dia, criação da luz. Resultado, dia e noite. Avaliação, e viu Deus que era muito bom. Segundo dia, separação das águas. Esse foi o processo. O resultado, mares e atmosfera. Terceiro dia, processo, plantas e sementes. Resultado, o reino plantar, igual nós falamos semana passada. E avaliação, viu Deus que era muito bom. Quarto dia, criou Deus os astros. Resultado, estações e sinais. Avaliação, e viu Deus que era muito bom. Quinto dia, criou os animais marinhos e voadores. Resultado, diversidade e vida. Avaliação, muito bom. Sexto dia, animais terrestres e o ser humano. Processo, resultado, humanidade. Avaliação, e viu Deus que era muito bom. Sétimo dia, descansou. Resultado, santificou. O que você observa nisso daí? Um padrão de descrição, otimização e avaliação. É o processo melhor de avaliação que nós temos hoje, que a gente chama de ISO 9001. Olha só. O critério do ISO 9001 é bíblico. O critério de avaliação de uma coisa, se ela é boa mesmo, se o processo é correto, se realmente acontece, é uma avaliação que a gente vê hoje no nossa melhor forma, que é o certificado ISO 9001. Deus já tinha esse processo de avaliação. Você vê como é que é uma coisa complexa, né? Como Deus ensina a gente. E quando nós vamos falar sobre a criação dos céus e da terra, além de a gente ver essa característica de otimização, descrição, avaliação, a gente precisa fazer algumas descrições. Primeiro, o que são... De novo falhou, né? Então, passa para mim, por favor. Passou demais. Nós temos aí o que são estrelas. Estrelas são corpos massivos que têm na sua composição geral aproximadamente 71% de hidrogênio, 27% de hélio e 2% de materiais pesados. Ok? São materiais, são aquilo que a gente olha a tão distante e o Sol é o mais próximo que nós temos de nós. Ok? São estrelas. Uma outra coisa que a gente observa, que a gente precisa descrever antes da gente começar a falar sobre isso, são o que são galáxias. Galáxias também são corpos massivos que têm aí na sua composição bilhões e bilhões de estrelas. Só a Via Láctea, por exemplo, que é a galáxia que nós nos encontramos, ela chega aí a ter a 400 bilhões de estrelas, daquilo que a gente consegue contar, ok? 400 bilhões. E nós temos também planetas. O que são planetas? Planetas são materiais tão densos que eles tomam a formação arredondada. Como a nossa Terra, por exemplo, que ela é esférica, ok? Os outros planetas que nós vemos, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, são corpos massivos com tanta massa que eles tomam a proporção arredondada, ok? E nós temos também, além desses aí, nós temos os asteroides. Quem sabe o que é asteroide? Quem sabe o que é asteroide? Consegue passar para mim? Asteroides são corpos também, rochas enormes, que tem são pequenos planetoides,
São tão grandes que se tornam, são como planetas, como por exemplo Plutão. Quem já ouviu falar de Plutão? Plutão era o último dos planetas no nosso sistema solar. Ele estava tão distante, mas perceberam que ele era tão pequeno comparado aos outros planetas, que ele deixou de ser considerado um planeta para se tornar um asteroide, ok? Asteroides são grandes e enormes rochas, ok? Que estão aí orbitando pelo sistema solar e etc. Nós temos também, além dos asteroides, nós temos os meteoroides. Meteoroides. O que são meteoroides? São pequenas rochas ou metais que estão também passando aí pelo nosso sistema solar e que são pedras que quando entram na nossa atmosfera elas incandescem, né? Elas pegam fogo, né? E aí o que aconteceu aqui, por exemplo, nesse caso aqui, caiu na Rússia esse meteoro, né? Na verdade meteoroide, porque meteoro é o trajeto que ele faz. Meteoroide é o objeto, ok? E eles se incandescem aí quando entram na nossa atmosfera. São entre 1 milímetro a 50 metros pode ser considerado um asteroide. Ok? Asteroide não, desculpa, um meteoroide. E nós temos os cometas. O que são cometas? Cometas são corpos que são congelados. Congelados. E quando eles passam pela órbita do Sol, eles fazem ali uma densidade azul bonita que parece uma estrela com rabo, né? Quem já viu um cometa por aí? Nunca viram? É bom vocês irem no planetário, é bem bacana. Ele é feito de gelo, ao contrário do asteroide, né? Ou melhor, do meteoroide. Ele não é uma rocha, ele é gelo, né? E ele passa aí deixando essa linha bonita quando ele passa na frente do Sol, ok? E nós temos aí também, por fim, as luas, né? Que são nossos satélites, que regulam nossas marés, regulam nossas estações, o nosso eixo da Terra e uma série de coisas que são necessárias. Visto tudo isso, a gente já tem um pouquinho de noção do que nós vamos falar aqui hoje. Quando Deus criou, no quarto dia, os asteroides, Ele criou todas essas coisas que nós falamos aqui. Quando Ele criou os seres celestiais, quando Ele criou aí a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, Ele criou todas essas coisas que nós vamos falando aqui. O mais interessante, ao olhar para tudo isso, é que quando você olha para a ideia de como tudo isso surgiu, muitos dizem assim, uma vez a minha esposa falava assim para mim, olha, eu tenho um amigo na minha escola que ele fala que ele é ateu porque ele estudou astronomia. Aí eu falei assim, mas ele está muito equivocado, porque o que a gente sabe de astronomia hoje é justamente o inverso. Porque tudo que a astronomia tem dito hoje e descoberto diz não sobre a não criação, mas sobre a criação. Por exemplo, quando nós olhamos para a ideia da surgimento do nosso planeta, da nossa atmosfera no sentido as nossas galáxias e o nosso universo, a gente vê, por exemplo, que estrelas estão muito distantes. Estrelas estão extremamente longe de nós. Por exemplo, o Sol, se você perguntar para alguém lá no Japão agora, que está num dia que o Sol está brilhando lá, você perguntar para um japonês, nesse momento, você ligar o seu telefone, ligar para ele e falar assim, o Sol tá aceso? Qual seria a resposta dele? O que você acha? A resposta certa seria, não sei. Por quê? Não sei. Porque o Sol está tão distante de nós, que o raio solar, para chegar até nós, demora cerca de 8 minutos para chegar aqui à Terra. Então toda vez que você está indo para o seu trabalho, ou você está numa praia tomando sol, o sol que você está tomando, a luz que você está vendo do sol, quando você olha para o céu, é uma luz de 8 minutos atrás. Então a pergunta que a gente faz é, será que o sol está aceso? Se você fizer essa pergunta, a resposta que você vai dizer é, não sei, daqui a 8 minutos a gente sabe. Porque não tem como saber, porque ele está tão distante que o tempo que leva da luz sair dele e vir até nós é 8 minutos.
E nós temos uma estrela mais perto de nós, tirando o Sol, é a estrela Centauri. A estrela Centauri, ela está a cerca de 4,5 anos-luz de nós. Sabe o que significa isso? Que para a luz dela chegar do ponto dela até nós, demoraria na velocidade da luz 4,5 anos, 4 anos e meio para a luz chegar até aqui. Então, do dia que ela brilhou até a luz, quando a gente olha para ela pelo telescópio, demorou quanto tempo? Nós estamos vendo o raio dela, nós estamos vendo a forma dela, ou melhor, a foto dela, do que foi 4 anos e meio atrás. A pergunta é, que nenhum astrofísico sabe responder. Será que o universo que a gente olha lá fora à noite, ou no nosso telescópio, será que ele ainda existe? A resposta é, não sabemos. Por quê? Porque tudo que a gente está enxergando no nosso universo, na nossa galáxia, é daquilo que aconteceu há muito tempo. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, é mais ou menos assim. Imagine que um pai manda uma carta para sua filha e ele está na distância de... Ele está no Japão e a filha dele está aqui no Brasil. E ele manda uma carta para ela, porque ela tem 3 anos de idade. Ele manda uma carta para ela, escreve sobre a sua vida, né, e tira uma foto e manda para ela. Quando o pessoal pega a foto dele e não tinha correio, nem e-mail, nem internet, alguém pega essa foto e vai andando até chegar no Brasil, ele demora cerca de 20 anos para chegar com aquela foto. Quando ele chega para a filha dele e fala assim, olha aqui, ó, eu trouxe a foto do seu pai e a carta que ele escreveu para você. Quando ela abre e vê aquela foto 20 anos depois, é a mesma pessoa? Não. A aparência é totalmente diferente. É 20 anos mais velho. Mudou completamente tudo. Quando ela responde a carta do pai dela enviando uma foto de volta, e demora mais 20 anos, quando o pai dela chega com a foto, ele vê a filha dele agora com 23 anos, que ela tinha 3 quando ele escreveu. Ela está com a mesma aparência? Agora ela é uma senhora de 43 anos. E ele está lendo a carta com a foto da filha dele de 20. Ele fala assim, nossa, como ela cresceu. Mal ele sabe que ela já tem seus 40 e poucos. Já está totalmente diferente, já é uma senhora, né? Talvez com muitos netos, até bisnetos, talvez. Então, é mais ou menos isso quando nós falamos sobre o nosso sistema, sobre a nossa galáxia e quando nós falamos do nosso universo. São coisas que estão tão distantes de nós que a gente não sabe como era no início. O que a gente sabe é o que chegou para nós agora. E se você pegar uma mentalidade, por exemplo, uma mentalidade de que o universo foi iniciado e a luz que chegou para nós é a luz de um universo que foi iniciado há muito tempo atrás, se você fizer o pensamento contrário, você fala assim, ó, se essa luz demorou para chegar aqui 100 mil anos luz, significa que essa estrela tem no mínimo, quantos anos? 100 mil anos, no mínimo, né? Se eu tenho uma estrela que está longe de mim, cerca de bilhões de anos luz, demorou quanto tempo para chegar para mim? Bilhões de anos luz. Então, quanto tempo tem essa estrela de vida? Bilhões de anos. E aí o pessoal chegou à seguinte conclusão. Ora, o nosso universo tem bilhões de anos. Não é? Faz sentido? Se você pensar no campo de que a luz demorou para chegar até aqui, e nós estamos vendo um reflexo daquilo que foi no início, a primeira luz, ou a luz que está chegando para nós, reflete aquilo que foi no passado, sim, faz sentido. Mas a pergunta que a gente faz é, será que nós temos evidências para dizer que o universo ele é tão velho assim, como falam para a gente na escola? Será que o nosso universo tem bilhões de anos mesmo? Porque segundo a relato que nós acabamos de ler, Deus fez isso no 4º dia. 2 dias depois ele fez o Adão, não é? Como que pode então uma estrela estar mandando luz para nós de bilhões de anos atrás?
E aí eu preciso falar para vocês uma coisa. A gente precisa voltar a alguns pontos para a gente entender do que nós estamos falando. Nós precisamos lembrar que no primeiro dia Deus criou o quê? A luz. Lembram disso? E que luz nada mais é do que radiação eletromagnética, que é medida através de comprimentos de onda. Ok? E nós temos um aspecto da radiação eletromagnética que é o espectro visível. Ou seja, tudo aquilo que a gente enxerga é o nosso espectro visível. Então, quando eu olho para a camiseta do Silvio, eu estou vendo verde, isso é o quê? Radiação eletromagnética que os meus olhos estão captando da cor verde. Ok? A luz que está refletindo na camiseta dele e está vindo para o meu olho é a radiação eletromagnética visível, porque a invisível eu não consigo enxergar. Ok? Vamos dar um exemplo de radiação eletromagnética? Quem já fez raio-x? Quebrou o braço alguma vez? Ou então teve que fazer um raio-x? Quem você chega lá no raio-x, ele vai lá, coloca uma placa atrás de você, ou onde você vai fazer o raio-x, e aí o cara entra numa salinha, faz um barulho, pá! Ele fala assim, tudo bem, tá tudo certo. Você fala assim, mas como assim? Aí daqui a pouco ele vem e mostra pra você uma foto dos seus ossos. Você vai, como é que ele tirou uma foto do meu osso, né? Primeiro que ele coloca, muitas vezes, um blusão em cima de você, né? E outra coisa, você tá com a roupa, como é que ele viu através da roupa? O que é essa radiação? Essa radiação é o raio-x. Você não vê esses raios vindo. Ele é um raio, ele é luz, mas você não consegue enxergar. Você não vê nenhum flash igual uma câmera, por exemplo, alguém vai tirar uma foto sua, clica e sai aquele flash, né? Não tem. Porque ele está no espectro invisível, nossos olhos não conseguem captar. E o raio-x ele consegue penetrar, ele é tão... o comprimento de onda dele é tão curto que a gente não consegue nem enxergar, que ele consegue passar o nosso tecido e bater no nosso osso e refletir luz. E aí consegue fazer o quê? Você consegue ver os ossos. Ou seja, por que o raio-x é perigoso? Porque o raio-x atravessa você. O raio-x atravessa você. Só que ele atravessa tão pequeno, não é o tamanho de uma faca que te perfura e você morre. Mas ele perfura tanto que às vezes ele pode bater no quê? Numa célula sua e fazer o quê? Danificar ela, te trazendo o quê? Câncer. Né? Por isso que é tão perigoso o raio-x. Ele é invisível, mas ele mata também. Olha só que interessante. Mas o aspecto da radiação eletromagnética, ele existe o campo visível, que é onde a gente consegue enxergar. As cores, por exemplo. E aí nós temos as cores do espectro azul, ultravioleta, até o raio infravermelho. Ok? Esse é o aspecto visível. E quando a gente olha para esse aspecto, a gente consegue ver o quê? Um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele nos revela algumas coisas. Primeiro, dependendo do tamanho da onda, é a cor que ele vai refletir para você enxergar. Ok? Então olha só, a luz vermelha, ela tem um comprimento de onda maior do que a luz azul, certo? Significa o quê? O que é o comprimento de onda? Imagina que você está na praia e está vindo as ondas, uma atrás da outra. Imagina que você tivesse uma régua bem grande e você conseguisse colocar no topo das duas ondas. Você conseguisse medir o topo de uma até o topo da outra. O topo de uma onda até o topo da outra onda, isso é chamado de comprimento de onda. Só que nós estamos falando de onda de mar. Nós estamos falando de uma onda extremamente minúscula. Minúscula, pequena. Ok? E aí nós temos o comprimento de onda de luz vermelha. E nós vamos passando por cada uma delas. Legal. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que a gente consegue ver várias coisas com isso. Primeiro, a gente sabe as tonalizações, os tons da luz. E a gente consegue saber também o que aconteceu com essa luz. Como que um físico consegue olhar para um lugar tão longe, como por exemplo, bilhões de anos-luz, e olhar para uma outra estrela a bilhões de anos-luz também, e saber qual que está mais longe e qual que está mais perto? Vocês já viram cidades quando você está viajando e você olha assim, você vê um monte de luzes?
Você está tão distante que você consegue só ver os pontos de luz. Você consegue identificar qual que está mais longe e qual que está mais perto? A olho nu, não. Só quando você vai chegando mais perto, você consegue ver a profundidade. Mas você imagina ver uma coisa tão longe. O que eles conseguem fazer? Eles conseguem enxergar uma coisa, na verdade, enxergar não. Eles conseguem fazer uma coisa que é medição de comprimento de onda. Que é o quê? Nada mais é do que uma teoria que diz o seguinte. Ora, quando nós estamos falando de uma coisa muito distante, a gente pensa da seguinte forma. Quando a luz saiu da estrela a primeira vez, ela saiu com uma densidade, com uma força, com uma energia. Mas ao viajar nesse tempo, ao viajar muito distante, o que aconteceu com essa luz? Ela perdeu força. Certo? Ao perder força, ela perdeu o quê? Comprimento de onda. A frequência era muito alta e começou a ficar baixa. É mais ou menos assim. Você bate a corda do violão. Você bate, o que acontece com ela com o tempo? Ela começa a vibrar muito no começo, depois ela começa a vibrar menos. Ela está fazendo o quê? Está perdendo energia. Ok? Então, eles descobriram um método que é o seguinte. Existe uma coisa chamada locomoção para o vermelho. O que é uma locomoção para o vermelho? É quando o físico ele olha para a luz que está chegando no seu telescópio e ele consegue medir o quê? O comprimento de onda. Então, se a onda chega mais para o lado do vermelho, significa o quê? Que ela está mais distante. Por quê? Demorou tanto tempo para chegar a luz aqui que ela foi perdendo energia. Então, ela chegou num estágio mais fraco, um comprimento de onda vermelha. Se ela está mais perto, significa então que a luz está mais próxima. Porque ela ainda está com força, está com muita energia. Então eu consigo enxergar, eu consigo medir a distância através disso. Então eles conseguem fazer dessa forma. Bem, estou falando tudo isso aqui, um monte de coisa. O que tem a ver com o que nós estamos falando aqui sobre a Bíblia e tudo mais? O que nós estamos falando é que se você agora parar para pensar com todas as informações que eu dei para você, e você pensar que a luz, quando Deus criou, se ela foi do jeito que nós estamos falando, que demorou bilhões de anos de luz para chegar aqui, você concorda comigo que Adão, quando foi criado, ele não tinha visto nenhuma estrela ainda? Porque não deu tempo da luz chegar aqui. Ainda que o Sol demora 8 minutos, a Centauri demora 4 anos. Então, os 4 primeiros anos de Adão e Eva, ele não viu estrela nenhuma. Se você for pensar nessa lógica. Na lógica de que as coisas começaram e a luz dela está chegando aqui depois de viajar muito tempo. Mas a proposta bíblica não é essa. Por que não é essa? Porque a Bíblia diz que quando ele criou a luz, primeiro que ele criou antes, criou no primeiro dia. E ele criou os seres celestiais no 4º dia, antes de Adão. E ele diz que tinha um propósito, que era para estações. Ora, então Adão ficou tanto tempo sem conseguir enxergar as estrelas, como é que ele poderia medir então as estações e os sinais? Não faz sentido. Então ele estava vendo as estrelas sim. Afinal de contas, se você for ver algumas, então aquela nuvem de estrelas que Abraão viu quando teve a promessa, ele não poderia ter visto praticamente nenhuma, porque não tinha chegado nada aqui. E afinal de contas, se você for parar para ver, então, o nosso universo seria criado muito antes do nosso planeta Terra, né? Então aí deu tempo da luz chegar até aqui. Só que a descoberta científica que a gente tem hoje é uma coisa interessantíssima. Quando os astrofísicos apontam os telescópios para a nossa galáxia e fora da nossa galáxia e nas outras galáxias, eles fazem esse comprimento de onda, eles percebem, sabe o quê? Que aquela estrela que estava lá no fim do cosmos, ok? Lá a 13 bilhões de anos-luz daqui. E a estrela que ainda está com o comprimento de onda azul, ambas estão com aparência de jovem. Ora, como assim?
Imagina o seguinte. Alguém vai lá e manda uma foto para você. Uma foto para você, vinda da cidade do Paraná. Do Paraná para cá demora 1 ano para chegar essa foto para você. Certo? E alguém manda uma foto no mesmo dia. Manda a foto para você. Ambos tiraram a foto ao mesmo tempo. Só que ele tirou a foto lá na Argentina. Ok? Ambos tiraram a foto juntos, os dois enviaram juntos. Só que um demorou 1 ano para chegar. E o outro demorou quanto tempo? Demorou 20 anos. Quando chegou a do 1 ano, chegou com 1 ano, certo? Os 19 anos seguintes, você vai ficar sem chegar aquela foto. Quando ela chegar para você, você vai ver ela com a aparência de quantos anos? Do primeiro ano, certo? Mas e a foto daquele que demorou 1 ano para chegar para você? Com qual idade que ele vai estar mostrando a foto dele agora? De 20 anos, certo? Concorda ou não? Uma de 20 anos, uma de 1 ano. Por quê? Uma está mais longe e a outra está mais perto. Demorou menos tempo para chegar aqui. Agora, quando eu olho para o universo, tanto aqui está perto como aqui está longe, tem a mesma aparência, isso significa o quê? O que isso significa? Que as duas fotos chegaram juntas, independente da distância. Ou seja, essa informação, ela joga por terra a ideia de que aquelas estrelas longe de nós, tão distantes, que falam que demorou milhões e bilhões de anos para chegar a luz até aqui, na verdade estavam chegando aqui desde o começo. Por quê? Porque a foto que está chegando para a gente, das que estão distantes e as que estão novas, está com a mesma idade. Ou seja, o universo, quando foi criado, ele foi criado já com a luz chegando aqui para a Terra. E isso é algo que os astrofísicos não conseguem explicar por quê. Não conseguem explicar, porque afinal de contas, como que uma coisa tão distante consegue mandar a mesma imagem, a mesma idade daquela que está perto, se as duas estão mandando com a velocidade da luz igual? Não faz sentido. Tinha que estar uma parecendo mais velha, a mais próxima deveria estar com a aparência de velha, e a mais distante com a aparência de nova. Mas não, tanto a perto como a longe estão com a mesma idade. Ou seja, o universo foi criado pronto, com a luz chegando, e aparentemente todo o universo tem a mesma idade. Isso parece com uma coisa chamada Gênesis, capítulo 1. Mas aí alguém poderia refutar dizendo o seguinte: mas, pastor, é fácil de explicar isso. Ora, se todas as estrelas tivessem saído de um mesmo ponto e com o passar do tempo elas fossem sendo criadas, geradas, ok? Todas iam chegar num mesmo ponto com a mesma idade. É o que a gente está vendo hoje. Está fácil de explicar. Deixa eu ilustrar para você o que eu estou dizendo. Imagine que sai uma foto de alguém que está na Argentina, ok? E ela vem caminhando para São Paulo. Mas ela tem que fazer algumas pausas. Da Argentina, essa foto para no Uruguai. E no Uruguai, eles tiram mais uma foto. Mas não da mesma pessoa, de uma pessoa da mesma idade daquela foto. Então, vamos imaginar o seguinte. Alguém tirou a foto com 1 ano. Chegou no Uruguai, outra criança tirou a foto com 1 ano. E depois ele vai parar lá no Rio Grande do Sul e tira uma foto de uma criança com 1 ano. E depois essas 3 fotos passam no Paraná e tira a foto de mais uma foto de uma criança com 1 ano. Quando chegar em São Paulo, eu tenho 4 fotos de crianças com 1 ano, certo? Aí, pastor, tá aí a explicação porque quando a gente olha para o universo, a gente vê todas as estrelas com mesma idade. Conforme foi passando o tempo, foram criando estrelas e elas foram chegando à luz tudo juntas, tanto as mais velhas como as mais novas. Tudo bem. Só que como é que você me explica fotos vindas agora do outro lado do universo, chamado nessa ilustração de América do Norte? Chegando a mesma foto de crianças com 1 ano.
E depois chegando fotos de crianças com 1 ano também, nessa mesma ilustração, vindo da Europa. E chega todas essas fotos com de 1 ano. Como que todos esses pontos do planeta Terra, do nosso universo, chegaram com a mesma idade? Só se tivessem tido vários o quê? Várias criações. Ou, uma melhor resposta, tenha sido criado tudo junto, de uma vez. Não de um ponto específico, como saindo de um ponto e irradiando para outros. Porque isso não faz sentido, porque quando a gente olha para um lado do nosso universo, está com uma idade. Quando a gente olha para o outro, está com a mesma idade, teria que ser idades diferentes. Porque quanto tempo demorou para o universo expandir até o outro lado do universo? Estão entendendo ou está muito abstrato? Teria idades diferentes, porque de sair de um ponto e chegar nesse outro ponto para começar a vir a luz para cá, a luz que chegou aqui primeiro estaria com uma idade, a luz que do outro final do nosso universo teria uma outra idade, uma idade nova, que começou agora. Mas não, a gente olha, tem tudo a mesma idade. Isso é incrível. Incrível porque todo o nosso universo tem a mesma idade. Olha que coisa interessante. Tem alguma pergunta que você queria fazer? Alguém que queria fazer alguma pergunta a respeito do que nós estamos falando até agora? Para ficar mais claro, a gente ajudar. Não? Tá tranquilo? Ou vocês estão entendendo tudo, vocês não estão entendendo nada. É um dos dois. Eu tenho como perguntar, exatamente. Então vamos lá. Então esse é o primeiro ponto muito interessante que a gente observa. Mas quando a gente olha para nossas estrelas, a gente olha para a ideia de que estariam surgindo novas estrelas o tempo todo, a gente vê uma coisa diferente quando a gente olha para o universo. A gente vê, sabe o quê? A gente vê estrelas sim, mas sabe o que a gente vê? Não estrelas sendo geradas, mas a gente vê, sabe o quê? Estrelas morrendo. Estrelas morrendo. Ora, se o universo começou e ele está crescendo e criando maturidade, e ele está em expansão, ele está fazendo o quê? Criando novas estrelas o tempo todo, certo? Um outro astrofísico outro dia diz, o nosso universo ele é um berçário de estrelas. Mas quando a gente olha para o universo, quem já viu uma estrela nascendo? Ninguém, né? Mas se eu fizesse a mesma pergunta para um grupo de astrofísicos aqui, do mundo inteiro, e eu fizesse a mesma pergunta, sabe qual seria a resposta deles? A mesma que de vocês. Ninguém nunca viu surgir uma estrela. Mas pergunta, quantas vezes astrofísicos viram estrelas morrendo? Aí todos levantariam a mão. A gente tem históricos de estrelas morrendo, mas a gente não tem históricos de estrelas nascendo. Isso significa o quê? Que o nosso universo não está evoluindo. Nosso universo está morrendo. Nosso universo está morrendo. E isso é interessante, porque isso bate com o que aqui o Gênesis fala. Quando a gente olha, a gente vê estrelas prontas, maduras, mandando a luz para cá e a luz chegando até aqui. Esse é um ponto que a ciência constata. Um outro ponto que a gente constata é colocar o telescópio para observar as estrelas há 13 bilhões de anos atrás. Ora, eles apontaram e fizeram o quê? Apontaram com telescópios e lentes extremamente potentes e apontaram para lá com o Hubble. E colocaram ele para apontar numa época onde, segundo a teoria do Big Bang, estrelas ainda nem teriam surgido. E colocaram lá e deixaram ele tirando fotos de lá, para tentar captar alguma coisa lá. Só que a teoria dizia que não deveria encontrar nada lá, porque conforme a evolução do universo, as estrelas vieram surgir muito tempo depois do Big Bang. Demorou muito tempo até elas se formarem, até o gás hélio, o nitrogênio, o hélio, eles se fundirem, ter toda a reação química e virar uma estrela, demoraria muitos anos.
Mas quando eles colocaram o telescópio lá, sabe o que eles acharam? Estrelas prontas, perfeitas, maduras, no começo do universo. Como isso é possível? Não deveria ser possível, mas elas estão lá, prontas e maduras. Elas deveriam estar nascendo, mas elas já estavam adultas. É como se eu voltasse no tempo e ao encontrar você velho, já de idade com experiência. Ora, quando eu volto para trás, eu deveria ver o quê? Você mais jovem. Quando eu volto para trás, eu vejo as estrelas maduras e adultas. Isso não faz sentido. Mas eu vejo uma outra coisa. A gente vê estrelas morrendo. E a Bíblia diz assim que o pecado entrou no mundo e trouxe com ele morte e destruição. Maldita a terra por causa do homem. Foi uma das maldições que Deus deu para Adão. E o texto fala assim que a natureza ela foi comprometida. E a gente consegue observar evidências hoje que a degradação da natureza não foi só aqui na Terra. A degradação da natureza foi também para o universo. Olha o tamanho da catástrofe que foi o pecado. Ele não atingiu só o ser humano, a sua sociedade, o seu coração, as plantas, a nossa atmosfera e os animais. Não. O pecado atingiu o universo. O pecado atingiu o universo a ponto de estragar o universo todo. Toda a criação foi afetada pela morte. Olha que coisa incrível. Você vê como que o pecado é uma coisa grave. Uma coisa tão grave que não afeta só você. Afetou tudo. E por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, o que nós deveríamos encontrar, né? Quando nós olhamos para o universo, nós deveríamos encontrar um jardim de infância das estrelas, mas a gente encontra pronta, mostrando que quando Deus criou as coisas, Ele criou elas já com maturidade. Elas não demoraram tempo, como a teoria dizia, que demorou muito tempo para acontecer as coisas, né? E a gente vê um universo morrendo, né? Pode falar. Exatamente. Existe assim, na verdade é uma lei da natureza, uma lei física mais bem conhecida e mais bem comprovada que a gente tem de todas, mais do que a da gravidade, inclusive, que é a segunda lei, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. O que é a lei da termodinâmica? Eu já expliquei aqui uma vez. Que, primeira lei da termodinâmica, que energia não se cria, ela se transforma. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então não dá para você criar energia. Você consegue fazer o quê? Transformar energia. Então eu consigo transformar energia solar em energia elétrica. Consigo fazer isso. Mas eu não consigo criar mais energia do que tem. Isso é impossível. Fisicamente é impossível. Um sistema fechado, ele não consegue criar mais energia do que tem. Ele consegue transformar. Então eu consigo transformar energia eólica em energia elétrica. Consigo fazer energia elétrica se transformar em energia radiométrica e outras coisas mais. Consigo transformar energia, mas não consigo criar. E a segunda lei da termodinâmica é que um sistema fechado, ele tende à entropia. O que tende à entropia? Ele tende a perder energia. Então é como a corda do violão. Eu bato nela, a energia inicial, com o passar do tempo, ela tende a diminuir. Então essa segunda lei da termodinâmica, ela está dizendo o quê? Que as coisas, com o passar do tempo, elas tendem de organizadas se tornarem desorganizadas. Sabe como é que você vê isso na prática? Pega o seu tênis. Quando você comprou, como é que ele era? Lindo, novo, bonito, né? Quando você pega a sua foto de criança, o que você vê? Lindo, né? Pele. Todo mundo quer ter pele de neném, não é? Por quê? Porque a pele é boa, o colágeno está em dia, tá tudo muito bem, né? Elasticidade, não tem rugas nem linhas de expressões e tudo mais. Você tem uma pele nova. Mas com o passar do tempo, o que acontece?
perde colágeno, ela começa a esticar demais, é porque perdeu o colágeno, ela começa a envelhecer, começa a ficar fina, começa a deteriorar. Isso é o quê? A segunda lei da termodinâmica. Então, a explicação do universo é porque o universo é um sistema fechado. O universo é um sistema fechado. E ele não cria energia, ele transforma energia. E essa transformação de energia acontece com o quê? Através de morte. Morte. As coisas organizadas, elas tendem a se desorganizar. Então, uma estrela nova, ela tende a explodir e deixar de existir. Porque um sistema solar, ele tende a entrar em colapso. O nosso Sol um dia vai explodir, né? Vai demorar muito tempo, obviamente. Mas um dia ele vai explodir por quê? Segundo a lei da termodinâmica. Um sistema organizado tende a se desorganizar, né? Então, sempre é por causa disso que as coisas envelhecem, se destroem e morrem, tá? Então, quando a gente olha para as fotos do universo, apesar de serem lindas, olha que coisa bonita, né? Lindo, né? A montagem, o GIF sim, mas a foto é real. A foto é real. É. Do telescópio de Hubble, essa daqui. São lindas fotos. Vocês podem ver aqui os espectros. A luz azul, a luz verde. Olha que interessante. A cor laranja. Você consegue ver estrelas que estão mais próximas e outras mais longe. Você vê, por exemplo, você vê as estrelas ali, ó, praticamente, ó, tudo no espectro amarelo ainda, né? É uma transição entre o vermelho, né, e o laranja, ou o verde e o amarelo, né? E assim por diante. E o azul está mais próximo, pode ver, né? São coisas que a gente consegue enxergar. Isso tudo, que essas fotos que eu estou mostrando para vocês, apesar de bonitas, elas são o quê? Morte. São estrelas explodindo. São estrelas deixando de existir. São estrelas que um dia foram estrelas e hoje são poeira cósmica. São radiação apenas. Que morreram, deixaram de existir. Olha só, isso é morte. Por causa do pecado. O pecado desencadeou essa reação que começou a desorganizar todo o nosso universo. Olha só. Ela clama na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Olha só, que imagem linda para colocar no fundo de computador, né? Só que isso é morte. Tudo isso é morte. Imagino que era muito mais bonita antes do pecado. Muito mais bonito. Se é hoje com o pecado tudo, imagine antes então. Exatamente. Tudo isso a gente observa, e essas evidências científicas que eu estou trazendo para vocês, elas estão todas apontando para um único dia. O dia que Deus criou os seres celestiais. E seres celestiais eu não estou falando de anjo, não. Estou falando de planeta, estrela e tudo mais. E nós estamos vendo agora o resultado do pecado na natureza, destruição e morte. Você aprende na escola, sabe o quê? Que uma estrela explode e ela cria energia suficiente para nascer mais estrelas. Não é? Quem já aprendeu isso? Como é que nasce uma estrela? Na explosão de outra, não é? Nunca aprenderam isso em ciência? É isso. Só que na realidade, não acontece isso. Você explode uma estrela, o que acontece? Uma estrela deixa de existir. E ela dissipa. E não só estrelas morrem. Galáxias inteiras se colidem e vão se dissolvendo, morrendo, deixando de existir. Então, isso tudo mostra não só a prática daquilo que a Bíblia diz que aconteceu com o universo, mas mostra que o nosso universo foi criado sim. Criado pronto, maduro, conforme a ciência diz e conforme a Bíblia diz também.
que a luz já chegava aqui desde o primeiro dia, e nós temos visto que realmente a luz chega aqui desde o primeiro dia, independente da distância, ou seja, ela estava aqui desde o início. Deus criou as estrelas com a luz chegando